Vamos falar um pouquinho sobre idade biológica versus idade cronológica. Vamos começar pela idade cronológica, que é aquela que corresponde à sua data de nascimento. Então, é o aniversário que você comemora todos os anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Fisiologicamente, quando a gente chega por volta de 65 anos, os nossos telômeros vão se encurtando ao longo desses aniversários cronológicos aqui. Quando a gente chega por volta dos 65 anos, eles normalmente estão tão curtinhos que não protegem mais o nosso DNA. E normalmente a gente começa a apresentar algumas doenças, chamadas doenças crônicas do envelhecimento. E a gente então entra no que a gente chama de espectro da doença, né? Isso fisiologicamente. Entretanto, existe uma outra idade, que é a idade biológica, que não tem nada a ver com a idade cronológica. Essa idade biológica, ela é a idade das suas células. Na verdade, ela é o estado de funcionamento das suas células. E isso não tem nada a ver com tempo, mas sim com uma coisa principalmente chamada epigenética, tá? Que é como o meio ambiente, o estilo de vida, as suplementações, geroprotetores, tudo isso que doenças que você venha a ter, interfiram positivamente ou negativamente. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vem fazendo seus aniversários ali, tem um estilo de vida super bom, dorme bem, come comida de verdade, faz exercícios, né? Suplementa seus hormônios quando necessário, e tudo tá indo muito bem. E aí você tá com uma idade biológica até inferior à sua idade cronológica, porque as suas células estão tinindo. Mas aí, de repente, você teve uma doença grave, por exemplo, um Covid, você teve uma sepsis, né, uma infecção H1N1. Qualquer doença aguda mais grave pode envelhecer as suas células biologicamente em até 10, 15, 20 anos. Então, nós estamos também reféns aos intempéries do caminho, né? Vamos supor que seja uma criança que teve um câncer de origem genética, né? Esse câncer desta criança e esse tratamento desse câncer dessa criança vai envelhecer biologicamente essas células também 10, 15, 20 anos. Aí o que vai acontecer? Essa criança, quando ela chegar aos 45 anos, mais ou menos, ela já vai apresentar algumas doenças do envelhecimento, algum outro tipo de câncer. Por quê? Porque cronologicamente ela tem 45, mas biologicamente ela já está perto dos 65, mais ou menos, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você não viveu muito bem aí ao longo dos seus 40 anos e você envelheceu biologicamente. Se você fizer o teste da idade biológica, você vai ter ali 40, mais de idade cronológica, mais de idade biológica já pode estar com 50, 60. E aí a gente tem que tomar alguma providência para reverter essa idade biológica. Porque a cronológica não tem como reverter. É a passagem dos anos, é o soprar das velhinhas. Mas a idade biológica tem sim como reverter. É a reversão do envelhecimento celular. E nós não só podemos, como devemos fazer isso, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que nós vamos viver centenariamente com os avanços que a medicina nos trouxe aí nos últimos séculos. Só que nós precisamos viver centenariamente dentro do espectro da saúde e não da doença. E para isso eu preciso ter uma idade biológica inferior à minha idade cronológica, pelo menos uns 10 anos. E aí como é que eu faço, André, então, para reverter esse envelhecimento? Primeira coisa é adotar um estilo de vida bom, se você ainda não tem, tá? Então, cuidar do seu sono, exercícios físicos diários, comer comida de verdade, praticar mindfulness, meditação, ou seja, controlar o seu estresse, manter os seus hormônios que começam a declinar em níveis ótimos. E quando eu falo em hormônios, eu não estou falando só dos hormônios sexuais, eu estou falando de hormônio D, estou falando de hormônio tiroidiano, de cortisol, de DHEA, dos hormônios ali sexuais, estradiol, progesterona, testosterona, né? No caso dos homens, a testosterona mais ainda. E é lógico que não é tudo para todo mundo. Você precisa de um médico que vai identificar
quais são as suas necessidades individuais, que fase da vida você está, mas manter esses níveis hormonais ótimos é muito importante. Eu vou dar uma chamada de atenção aqui para o hormônio D, porque nós temos uma endemia de hipovitaminose D e ela é indispensável nesse processo de reversão do envelhecimento celular, tá? Além disso, nós temos hoje um grande arsenal do que a gente chama de geroprotetores. O que são geroprotetores? São bioativos, substâncias que podem ser fármacos, podem ser fitoterápicos, podem ser vitaminas que vão interferir diretamente em um ou vários pontos da cascata do envelhecimento. Então, esses geroprotetores, eles podem ativar a telomerase, alongando telômeros, eles podem manter níveis ótimos de NAD, o ciclo de reconversão do NAD, mantendo sirtuínas funcionando bem e, por consequência, a comunicação entre núcleo e mitocôndria. Nós temos alguns geroprotetores que vão induzir a autofagia e mitofagia. O que é isso? Eliminar mitocôndrias e células zumbis disfuncionais, que são as células senescentes e as mitocôndrias senescentes também. A gente tem geroprotetores que modulam uma substância chamada SASPs, né? Que são substâncias que as nossas células velhas senescentes produzem e que acabam amplificando o número de células senescentes num tecido, e é isso que leva à doença. Então nós temos geroprotetores que vão modular essas substâncias, evitando que isso aconteça, né? Óxido nítrico também, manter óxido nítrico em níveis ótimos também é uma ótima medida geroprotetora. Então, geroprotetores, rapamicina, quercetina, fisetin, metformina, são dezenas ou centenas de geroprotetores que já estão aqui no nosso arsenal. E não só geroprotetores, algumas tecnologias, como por exemplo, câmara hiperbárica, que é capaz ali de realongar telômeros em 20, 30, 40%, né? Então, de uma forma bem rápida, inclusive. Alguns peptídeos, como Eptalon, e o estilo de vida. Dentro do estilo de vida de um biohacker, tem uma coisa muito importante, que talvez seja o maior geroprotetor que tem, que é o jejum. Então, jejuns, inclusive jejuns mais longos ali, a partir de 72 horas, são capazes de dar um reset no nosso sistema imunológico e de renovar as nossas próprias células-tronco, que vão fazer ali o restauro, a reparação e a regeneração dos tecidos. E os jejuns mais curtos, ali de 18 horas, eles já são capazes de induzir a autofagia, a mitofagia, de ativar a telomerase. Então essa também é uma ferramenta muito poderosa quando o assunto é reversão do envelhecimento celular, para que você possa manter então a sua idade biológica pelo menos 10 anos a menos do que a sua idade cronológica, que é aquela do aniversário que você sopra as suas velhinhas.